instrumento do nosso crescimento espiritual, mas também, como ensina Emmanuel, dos ajustes espirituais que temos. Vai ser a primeira vez que eu não vou voltar. Eu sempre volto. E por que eu não vou? Porque as duas lições são de uma profundidade fantástica, mas é fantástico mesmo. E elas ajudam a que a gente entenda essa questão de estar reencarnado na feliz imagem que ele usa nos dois textos. O inquilino. É engraçado como ele usa essa imagem, o inquilino. O inquilino usa um imóvel, usa uma casa, usa um prédio, não é o proprietário e tem deveres para com esse imóvel, para com essa propriedade, que não lhe pertence. Então, o corpo que nós usamos não nos pertence. Até porque, como ele vai detalhar, ele é um conjunto de vidas. O que o nosso espírito faz é organizar, também uma outra imagem muito feliz dele, como o imã organiza limalhas de ferro para o desempenho de uma tarefa. E pode ser que essa tarefa nos leve a experimentar sérias limitações, experimentar graves provações, mas todas têm um objetivo. E esse objetivo, nem sempre, enquanto encarnados, nós entendemos. E às vezes também, como desencarnados, a depender da condição em que nós deixamos a existência, pode ser que a gente não entenda tão brevemente aquilo pelo que passou. Então, são duas lições super profundas. Nós chegamos na metade do livro e agora, então, ele começa a refletir em coisas assim, voltadas para a nossa atenção. Apresenta uma sequência de informações muito profundas para que a gente avalie o que é estar reencarnado. O que é estar reencarnado? As lições 14 e 15. Lição 14, corpo. E ele fica claramente à vontade para dizer, olha, tudo o que você tem de informação no mundo sobre o corpo é válido. É para isso que existe a anatomia, para isso que existe a medicina, para isso que existe enfermagem, fisioterapia. São ciências que estudam o corpo, Isto é aspecto exterior. Chama atenção muito para isso. Agora preste atenção no que vem depois desta afirmação. Lembremos-nos, primeiro parágrafo, de que o espírito inquilino da casa física lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. A única visão que fala da preexistência do espírito como individualidade é a doutrina espírita. Mesmo religiões orientais
que falam sobre preexistência e necessidade reencarnatória não encaram as coisas da mesma forma como o Espiritismo faz. É uma grande novidade em termos de pensamento. Para as religiões, de modo em geral, o ser é criado por Deus no nascimento. Algumas até admitem essa criação em momentos precedentes, no útero materno, etc, etc. Porém, nenhuma delas, nenhuma visão no mundo, nenhuma, dá a ideia do espírito organizador do veículo que ele vai usar em uma nova jornada. Então, essa é uma informação assim que, ao lado de apresentar uma novidade, que é desafiadora, ela traz para nós um conjunto de consequências que acaba permitindo uma autoavaliação e também uma compreensão mais ampla daquilo que nós vivemos hoje e certamente nos ajudará a compreender aquilo que viveremos amanhã. Já que, salvo se estivermos participado na França do processo de lançamento do Livro dos Espíritos e dos primeiros tempos daquela informação, isso nunca esteve presente em nossa régua de informações. Hoje está. Lógico que se a gente acoplar aqui o que vem do André Luiz, lá nos estudos que estamos fazendo de evolução em dois mundos, ele fica absolutamente claro. Porque, na verdade, nós não organizamos o corpo da presente encarnação. Nós organizamos o corpo espiritual da evolução do princípio inteligente. Como princípio inteligente, obedecendo instinto determinado pela lei divina. Como espírito mais ou menos consciente, como ele diz, organizando as jornadas rumo ao destino único que é a evolução. Esse é o único destino que a gente tem. Não tem destino dois, né? O destino é um só: ser espírito angélico. Então, quando perguntar qual é o seu destino, não vai ser a cigana que vai encontrá-lo nas mãos. O destino é ser espírito angélico. Quanto vai demorar, só depende de nós. Não há um planejamento no sentido de demora pouco ou demora muito. Demora o que nós quisermos. O que nós quisermos. Então, ele coloca as coisas assim para a gente partir de uma ideia. O acompanhamento de espíritos amigos? Sim. Sim. Mas essa não é uma regra. Ele usa a expressão quase sempre. Não perder, né? Quase sempre. A gente viu lá no Sigismundo que o Alexandre até interferiu. Mas interferiu a pedido de outro, que por sua vez estava interessado numa outra situação. Então é o poder das intercessões. E ele vai lá, ajuda, depois de harmonizar, mas não tem muito o que fazer a partir dali. Já que cada um de nós é o segundo parágrafo, que é uma coisa assim profunda, mas é profundo mesmo, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador,
Lembram da ideia de sintonizar para o alto, para refletir Deus? Essa é a ideia-chave que ele veio apresentando aqui nos capítulos precedentes. Então nós temos que nos voltar para o bem, para refletir o bem. Mas ele diz, nós não somos isso. Nós temos reflexos bons e menos bons de que somos portadores. E aí vem a realidade. Segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. Quando Jesus manda amar ao próximo como a si mesmo, ele avisava a gente que prejudicar os outros significa prejudicar a si mesmo. Por isso é que ele mandava amar o próximo. Porque você se estropia todo se não amar. Você guarda uma carga que vai se apresentar no tempo. Ela não é uma carga que a gente possa deixar. Essa ideia, né? Espíritas têm, às vezes, esse tipo de visão equivocada. O espírito é ele. O que eu fui em reencarnações anteriores não tem relevância, porque está comigo. Está comigo o reflexo do que eu fiz de bom e do que eu não fiz de bom. Não está em algum lugar para eu ir buscar, ou para eu recuperar. Está em mim. E as nossas ações, Jesus de novo, falam daquilo que nós estamos repletos. A boca fala do que lhe vem do coração. Então você exterioriza aquilo que você tem, as suas experiências. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Né? O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Então, da menor porção colocada à nossa disposição, a célula masculina e feminina que permitiram a nossa reencarnação, nós trazemos o conjunto que vai organizar a nova existência, o novo corpo. Esse processo, tão bem detalhado lá no Evolução e Hereditariedade, do Evolução em Dois Mundos, trabalha os recursos que nossos pais têm, que é fruto das ascendências fisiológicas, das experiências que os seus corpos vão portando, e que podem muitas vezes ter encontrado em um corpo nosso, em pretérito, próximo ou remoto, também uma contribuição. Essa somatória está ali no conjunto de disposições hereditárias, que então o espírito vai agrupar para a sua nova existência. Muito do automático funciona aqui. Tanto que reencarnação planejada é de missionário e de espírito que tem recursos para poder organizar-se e ficar, né, naquela palavra que a pessoa repete às vezes sem saber, completista, isto é, não preciso mais permanecer na Terra. Então eu venho. Esses têm ajuda. Organiza lá o mapa, parar, vem o assistente, ajuda, o outro planeja. E olha, mas me traz sem perna, sem braço, não quero ter isso, não quero ter aquilo. Por quê? Porque eu vou passar livrando-me. Maravilha. É essa orientação que o André Luiz ouve e pensa, puxa, eu imaginava era justamente o contrário. Aí o sujeito põe para ele lá aqueles 2 corpos na entrada do laboratório, do departamento, e ele se admira. E o Espírito diz, é isso aí. É fruto da construção
de um tempo que você não consegue identificar. Ele é fruto desse processo. Porém, quem coordena essa montagem é o Espírito. E que não é 0 quilômetro, a não ser no equipamento que vai encontrar. Então, as células cerebrais precisarão de readaptação, as olfativas terão que ajustar para que o sujeito consiga perceber aquilo que o agrada e também perceba aquilo que não o agrada. Tudo isso é parte de um processo neutro, cujo condutor é o inquilino. O espírito que retoma mais uma vez uma estrutura para uma jornada. E se a gente já olhar o seguinte capítulo, será mantida saudável ou não, a depender dele. A explicação que ele dá sobre as moléstias é avançadíssima também para a concepção do ano em que a obra foi elaborada. Eu diria ainda que nós não chegamos perto, mas ele olha completamente diferente. Então, veja, é um conjunto de informações interessantes, né? A expressão da limalha de ferro vem aqui no parágrafo 3º. O professor Hernani gostava de fazer isso. Ele colocava numa lousa, na verdade era um quadro de papelão, tinha um corpo humano mais ou menos desenhado e soltas limalhas de ferro. Na mesa de BPP era uma experiência que ele fazia e dava risada, né? Ele tinha a ideia do modelo organizador biológico, que é o perispírito, e embaixo da mesa, ele sempre foi muito brincalhão, as limalhas soltas. Eu me lembro do Rubens e do Renato olhando aquilo e ficando encantados. Ele pegava a mãozinha debaixo da mesa e punha o ímã. Aí, tudo aquilo corria para o corpo, que estava desenhado na mesa, né? Ele punha o desenho do corpo, as limalhas soltas, aí pregava aqui o ímã, juntava. Ele brincava, ia num braço, juntava no outro. Os meninos olhando, está vendo o modelo organizador biológico, né? É isso. Nossa, mas como é que atrai? Ah, não sei, eu estou aqui, né? Muito brincalhão, com a mão embaixo, né? Quando ele percebia que todo mundo já estava desconfiado, ele tirava o ímã, dizia: olha, é graças a isso. Este é o espírito, o molde, o perispírito. O que agrega é para fazer o corpo. Só que começa, como diz o Emmanuel, da menor estrutura possível. Da menor estrutura possível. Na cabeça de um alfinete cabem 5.000 células organizadoras desse novo processo. É bem infinitesimal. Mas o artífice está fora, é o espírito. Ele só acompanha. Ele faz informações dizendo como é que funciona para lá e para cá, e depois diz: em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, é uma oficina de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando irradiações do plano em que se encontram.
mas há um diretor, a mente. A mente, né? Então, está aí, é isso que funciona, é o mecanismo que funciona. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Então nós não trazemos nada de lugar nenhum que não seja nosso. É nosso. Tá? Tudo é nosso. Puxa, mas e Deus? Não, Deus nos destilou da simplicidade e ignorância para a angelitude com a consciência. E antes disso nos deu as experiências em reinos que na terra apenas, podem ser identificados como vegetal, animal, mas na terra. Não vamos tirar a conclusão, porque as expressões de vida também na terra são variadíssimas. O que vem antes é cada vez menos importante, né? É por isso que o livro se chama Dos Espíritos, porque é o que interessa. É o espírito que interessa. O resto segue a lei natural, a lei divina, até se estruturar. O que interessa é o que a gente faz com consciência. Porque aí significa assumir responsabilidades. Só isso. É tão lógico, é tão transparente assim que até assusta. Né? E não tem mais como ter desculpa, dizer, não, mas se... Nada. Você toca. E Deus? Pô, Deus te permitiu tudo isso. E espera que você o compreenda lá no fim. Eu e o Pai somos um, porque eu entendo quem é o Pai. E tanto entendo que estou autorizando vocês chamá-lo de Pai. Né? Podia ter criado uma outra figura fantasmagórica, como as religiões criam. Não. Sintetizou. Abba. Pai. Mas não. Eu e o Pai somos um. Eu entendo o Pai. E nós, quando chegarmos na condição que Jesus ostenta, tranquilamente, não teremos dúvida nenhuma. Até lá a gente vai, ora tentando que Ele revogue as leis para nos atender, ora tentando que Ele revogue as leis para atender a outros, né? E as leis são inflexíveis. Elas se cumprem. Até porque não dá para imaginar, no contexto de universos físico e espiritual, mudanças a depender da orientação do transitório. Não, olha, vamos mudar para lá. Ah, para aí, corrige tudo, muda para lá, porque ele quer que é para lá. Olha, vamos para cá, agora nós vamos para cá. Não tem isso. Não tem. Acho que esse ponto, assim, é de uma maturidade tão grande. A SEAC Editora fez um serviço fantástico quando imprimiu um livro que não vendia, todo livro muito bom, de profundidade, não vende. Vende a porcaria que o sujeito também lê e joga fora. Que foi o trabalho sobre Deus, escrito por aquele marido de uma médium, não estou lembrando o nome, se você lembrar, me socorre. Não. Saiu, uma tese dele, não publicada, nada, a SEAC publicou o livro sobre, dessa idade o livro. Dessa idade. Lógico que era uma literatura difícil, porque ele visita os filósofos, ele passa por todo mundo, ele devia ter trazido. Não vou esquecer de no próximo encontro trazer, não estou me lembrando do nome. A esposa dele é médium, psicografou coisa para o SEAC e ele foi numa negociação lá que o Richard estava envolvido, que publicou o livro do cara. Acho que não tiraram 1000 exemplares, porque o livro é muito difícil de vender
né? Eu tentei que o Ricardo fizesse a venda na Candeia na época, eu falei, não adianta, não dá para oferecer, o pessoal não... É de uma profundidade. Por quê? Porque diz assim, olha, todo mundo tentou, e os espíritos, em 2 frases, explicaram Deus. Jesus chamou Pai, e eles, inteligência e causa. Pô, e para entender isso, vamos só observar. Agora, quando a gente entende que há uma inteligência suprema, que é a causa de tudo, desmonta o altar. Né? Nessa hora o altarzinho pega fogo. Acabou. Eu vou lá oferecer incenso. Senhor, me ajuda, me socorre. Ele ouve. Ele intercede. Nós é que criamos essa imagem. Ele é a inteligência suprema. O único ponto que ele põe para a gente é o teu filho. Vem. Estou esperando você aqui. Vem. E aí, vou. Aos trancos e barrancos, né? Às vezes iludido, outras vezes descrente. E a descrença se manifesta mais pela fantasia. Eu convivo com ateus que se mostram assim, porque dizem, não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Não dá para acreditar, é muita fantasia. E é verdade, eu também sou ateu sob esse ponto de vista. Você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Não. Mas é uma muleta? Sei lá, eu. Né? Parece mais carrinho de rolimã, que leva você para buraco abaixo. Acredita? Não, eu não. Nossa, você é ateu? Não. Mas não acredito nesse Deus, não. 3 em 1? Não. Não. Acredito na inteligência suprema, na causa primeira. E o que é isso? Então, eu estou até hoje tentando compreender, e sei que estou longe para compreender, mas ajuda a entender por que há uma organização cósmica. Pronto. Há uma organização cósmica. Física, hein? Física. Que a gente só enxerga um quadradinho, um cantinho da louça, de novo o Hernani. Né? Pega aquela lousa enorme, põe lá no canto da lousa um buraquinho assim de giz. Né? E você olha para a lousa, na sala 60, ele usava essa imagem sempre. No cantinho da sala 60, ele fazia uma bolinha de giz. Aí dizia assim, vocês estão vendo? E lógico que ninguém estava vendo nada. A gente via que ele tinha ido lá para o cantinho e posto. Então, aqui é a Via Láctea. Aí você olhava a lousa, Via Láctea, aqui é Via Láctea. Né? Quer dizer, que eu estou dentro do contexto da Via Láctea, então eu sou, não pensa porque é menos ainda. Percebe? Ele coloca você numa dimensão que é do Espírito. Agora o Espírito é imortal. Ele vai ganhando informação, complexidade, desenvoltura. Pequeno. Agora ele diz assim, presta atenção no que ocorre. Porque criaturas existem tão conturbadas, além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Então, muitos dos reencarnados são espíritos
assim, completamente desequilibrados, que são trazidos à reencarnação, porque a reencarnação é uma necessidade. Não fora essa intervenção, e os espíritos assim viveriam em furnas, em zonas vibracionais baixíssimas, densas, sem jamais ter a oportunidade de crescer. Seria reencarnação compulsória? Isso é alguém que é trazido. Eu tenho uma dúvida, se a pessoa melhora, resolve os problemas, ela não encarna mais? Só deixará de encarnar o espírito que chegar ao mundo celeste. Até lá não. Todos os estágios, dos 4 que Kardec coloca no capítulo 3º do Evangelho, e que Santo Agostinho diz serem 5, ele reproduz isso também. Até o mundo feliz, a reencarnação é necessária, com uma característica marcante. O ambiente que o espírito convive é um ambiente onde predomina o bem. Não significa que o mal não exista. E a razão é muito simples. Porque o espírito leva tudo aquilo que fez. Não tem como apagar. Tem como aprofundar. Mas não tem como apagar. O que nós fizemos, fizemos. Eu posso não deixar que isso assome outra vez no meu comportamento. Evoluir. Evoluir, ponto. Puxa. Mas eu lembro. E cada vez mais os desvios que tive. Então, quanto mais elevado eu sou, mais compreensão eu tenho. É por isso que Jesus também usa uma frase símbolo. Eles não sabem o que fazem. Não sabem. Estão achando que estão fazendo uma coisa fantástica. Mas eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque não tem maturidade ainda para entender o que está fazendo. É o nosso comportamento das disputas, nas coisas. Não sabe o que está fazendo. Ainda está. Não. Agora, isso não vai ficar. Cérebro triuno, todas as experiências. No porão, fica as experiências que não é melhor não mexer. Agora está ali. Está ali. Não deixa que isso aflore. Você tem que se guiar cada vez mais pelo sótão. Porque o sótão reflete a luz, a luminosidade de Deus. O sótão é o ponto que a gente tem que atingir. É lá que nós temos que chegar. Para que tudo aquilo que está para trás decante. Decantou, ficou lá. É algo que você não mexe. E aí as suas ações, seus pensamentos, suas palavras vão traduzir um outro nível evolutivo. É complicadíssimo isso. Só que é o esforço que nos faz ver e compreender Deus. Enquanto a ideia disseminada basta acreditar que Deus te leva para onde? Se o nosso lugar é no universo, vai levar para onde? Não existe um lugar de leito, existe um lugar de gente consciente que serve. Jesus é o exemplo que nós temos. É espírito, grau máximo de consciência, que faz o quê? Aguarda ser insensato, bajulado. Não, vai servir. Encaminhar os outros. É o mais velho ajudando os mais novos. Que quando chegarem a ser mais velhos, só tem um caminho: se voltar e amparar os mais novos. É uma lógica assim, quase cartesiana de raciocínio, né? De tão clara que é. Então isso posiciona a gente. Ouve ele: as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo,
reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. É a melhor explicação para a desencarnação infantil. Por que é que a criança desencarna tão cedo? Às vezes com moléstias que todo mundo fica chocado, porque o espírito dela precisava da internação do choque. Do choque. Não é um completista. O completista vem para ficar aqui e cumprir tarefas até o final. A criança da desencarnação prematura é alguém que precisava da internação do choque. Quando lá na beira do abismo, no livro Libertação, André Luiz diz: como é que vai acontecer com essa gente que está aí imantando a ela e nessa situação de penúria? Diz, em várias reencarnações eles vão voltar a aprender a organizar a sua trajetória. Agora, são reencarnações, vem, volta, vem, volta, vem, volta. Às vezes nem termina no útero materno o processo reencarnatório, porque o desequilíbrio é tal, não das leis divinas, porque as leis divinas dão corpos que são saudáveis, que podem, mas o sujeito não tem como alimentar aquilo, então ele perde o corpo. E recomeça. E perde o corpo. E recomeça. Agora, também não é assim porque ele é castigado. Ele está assim porque ele é desequilibrado. E o desequilíbrio é alguma coisa que nós buscamos. Continua ele. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno. E aí ele fala de duas coisas que são assim fenômenos psicológicos que o pessoal debruça e não consegue entender: a culpa e o remorso. A psicologia olha isso e diz: o sujeito guarda a culpa. De onde que ele faz tudo virar culpa? De onde que ele traz esse remorso? Não é de ação próxima. Não, é do seu espírito. Kardec, céu e inferno. Desencarnar pressupõe, primeiro, arrepender-se dos equívocos que você fez. Segundo, o arrependimento te traz expiação. E terceiro, a necessária reparação. E não é a reparação para o outro, é a reparação em si próprio. Porque só agindo no bem eu vou mostrar que entendi a coisa. O outro pode ter simplesmente passado adiante. Ele me agrediu, estava fora de mão, esquece. O outro pode ter generosidade. É o caso de Jesus, perdoa. Essa gente não sabe o que faz. Não estou aqui para mandar descer fogo do céu e acabar com eles. Não. Eu vim aqui para exemplificar que amando a gente avança. Eu fiz. O verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pelos outros. Pronto. Foi o que eu ensinei. Guardaram a lição? Agora espero vocês aonde eu estou. Porque eu já estou lá. Eu já estou lá. E não cheguei lá porque o pai me pegou. Olha, esse é um ungido. Põe aqui. Agora vocês têm que imitar o ungido. Que sacanagem. Deus, se fizesse uma coisa dessa, era para a gente ser tudo mesmo ateu
e além de tudo, ser pessoas anarquistas, né? Não ia adiantar muito, mas era uma saída, pelo menos coerente. Não, pô, ele chegou. E mostra, eu cheguei. Se eu cheguei, vocês podem chegar também. O que eu faço, se vocês tiverem condições, farão muito mais. Só isso. Quer dizer, acordar. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante com segurança e precisão. É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quanto mais irradiante lhe mostra a saúde. O ponto mais bonito da consciência do nosso amigo foi quando a mãe dele lhe disse a respeito exatamente disso aqui. Estava na plena, mas há um resgate. E você tem condições de fazê-lo agora. Porque você sabe. Você convidou tanta gente para fazer isso. É a sua hora. Baixa a cabeça. Porque Deus não desampara a nada. Se foi assim, a única coisa que me fez então ter vontade de voltar a fazer, de voltar a sorrir, de voltar, porque chegou o momento do resgate. E que ele certamente sabia por antecipação, enquanto espírito. Então, no fulgor, vem lá um desastre fisiológico e a pessoa fica plantada 5, 10, 15, 20 anos, a depender dos recursos físicos que tem, mas acima de tudo, da resignação que guarda. Não vai faltar o amparo e a dívida vai ser quitada. Fazendo uma palestra essa semana, quinta-feira, em Jaú, alguém que tem uma pessoa no leito me fez uma pergunta, né, sobre por que a experiência. E lógico, na hora você já busca pegar o máximo de informações espirituais possíveis. Eu não sei o caso, mas me dá a notícia. E veio para mim claramente a imagem do pagador da dívida. Conforme eu fui contando e fazendo perguntas, você paga, Carnê? Eu pago. Então, como é a sensação da última parcela? Eu falei, nossa, é uma alegria. Eu falei, beleza. Quando a gente pode pagar o que deve, é uma alegria imensa. E aí as lágrimas brotaram. Nela, sim. Eu me segurei, né? Cheguei no ponto que eu tinha que chegar. Então, aquele que está eventualmente limitado fisicamente está se quitando. Para nós que vivemos de movimento, de ir, de vir, de não parar, de não ter hora, de isso, nossa, é a maior desgraça do mundo. Acho que não. Mas eu mesmo estando em coma? O coma é uma situação de tirar o indivíduo da vida. Então é mais uma marra mesmo. O negócio é passar pela experiência consciente da limitação. E não se revoltar. Porque você está quitando o débito.
O imediatismo nosso da vida faz não compreender essas O situações. espírito tem conhecimento daquilo. Com certeza, com certeza. Mais ou menos. Pode ser que não tenha nenhum. 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 Pode ser que seja espírito completamente... E vai voltar para a realidade espiritual nessa condição aqui do cara desgovernado, desequilibrado e vem para uma outra. Porque, veja, essa informação, Beto, ela não está presente na vida das pessoas. Pode estar na nossa de espíritas. E às vezes turvada, equivocada, né? Porque também você vê a exposição, a pessoa não tem profundidade. Não entendeu. Agora, não vai pedir isso para um católico, para um protestante, porque não tem essa visão. Ele, nessa hora, desbaratina. Principalmente se for uma pessoa com visão teológica estruturada, ela desbaratina. Porque é a ideia do intervencionismo divino que vai tirar a pessoa daquela situação e que não se concretiza, desbaratina a pessoa. Ela perde o que ela não tem, né? Porque a gente aprendeu o que é fé. Todo mundo não tem. Por isso é que Jesus usava a imagem, o grão de mostarda. Se tivesse equivalente àquilo, você dizia para a montanha dos problemas, sai daqui. Por quê? Porque eu vou superá-los. Né? Então não tem. Nessa hora desbaratina. A pessoa entra num desespero, numa descrença. E ela então, vamos orar. E me ajuda, e pede, faz corrente, e pede, e vai, e a situação não entorna. Por quê? Porque é do processo evolutivo. Então, o que você tem que ter é resignação. Mas não vou fazer nada por ele, ninguém está dizendo isso. Mas não vou esperar aquilo que não existe, que é a palavrinha sintetizada, milagre. Não existe. Ah, mas e se ele recuperar? Ótimo, é sinal de que o problema não era para ser do tamanho que era. Mas a regra é não. E a família que tem então aí também um gatinho de prova, de ajuste, a lei de ação e reação governa vigilante com segurança e precisão. É hora de estamos juntos. É por isso, continua, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes. Agora, essa frase é para pôr na testa. Quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. O devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. E não aquele que amaldiçoa, Deus me esqueceu, Deus não lembra mais de mim, Deus, para com isso, para com esse monte de bobagem. Esse é o movimento da filosofia do século XX, mais ou menos década de 40, 50, com toda certeza, da morte de Deus. Ele reverberava o que Nietzsche já vinha criticando do século XIX, virada do XX. Porque se vendeu tanto a imagem de Deus intervencionista, Deus que resolve, Deus que vai lá, são as escolas evangélicas hoje, repetem a mesma bobagem. E aqueles que pensam, Deus morreu. Por quê? Porque os primeiros sacrificados, como se fosse rebanho, foram os hebreus. Caçados por todo lado, por nazistas, mortos da pior maneira possível. O Deus deles, Deus de Israel, eles eram um povo eleito, então Deus morreu. É a ideia de imaginar Deus intervencionista. Jesus é pai. Pai não tem eleito. Pai não tem predileto. Pai. Então o movimento cresce e com ele a descrença. As igrejas europeias são fechadas assim num ritmo alucinante. Alucinante.
E lá nem o neopentecostalismo cresceu. Cresceu nos Estados Unidos e depois aqui cresceu de maneira assim apavorante, a tal ponto que todo mundo que se acha inspirado cria uma igreja com objetivos para lá de imediatos. O primeiro deles é não pagar IPTU, porque onde está o imóvel. O segundo é não pagar o IPVA, porque onde está o carro da igreja não paga. Então veja que o cara compra um carrão, põe na garagem, o coitado vem do busão no raio que os parta para a igreja. O pastor anda de carro de último tipo. O padre também vive da ignorância daquela vítima que está ali, assim como o político, né? Corretíssimo raciocínio de que quero ver o último político enforcado nas tripas do último padre. É corretíssimo, é um raciocínio assim fantástico. Não, mas não é meu. Isso não é meu. Brecht. Quero ver o último político enforcado nas tripas do último religioso. O último padre. Mas é bem atual. Pois lógico que é, mas o mundo é sempre assim. Essa gente viveu sempre às custas dos outros, vendendo uma bobagem, um paraíso de papelão, uma ilusão. Que político retorna alguma coisa em favor daqueles que o elegeram? Se vocês me apontarem, eu tiro o chapéu. Não tem. O cara se deixa contaminar ou ele é daquele jeito. Ele até é eleito com boas promessas, quando as tem. No contrário, e o religioso não. O religioso também está numa boa. Quer viver por conta daquilo que tem. Olha que bacana, o último ponto para a gente ficar feliz antes de entrar em saúde, né? Se é que pode. A prática do bem simples e infatigável. Não esquece desses dois adjetivos. O bem simples e infatigável, sem parar, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio. E aí, que ele podia terminar, ele joga essa frase, essa frase, segundo a lei do auxílio. Quer dizer, é mais uma lei. Quer dizer, não é porque você quer, é mais uma lei. Então faça e você receberá. Mas é um bem simples e infatigável. Não posso ter fadiga de fazer o bem. Ai, cansei. Estou cansado de ajudar o pobre. Estou cansado de ajudar quem precisa. Estou cansado de... Tudo bem. Não reclama das próprias dificuldades. Ele é muito lúcido, é muito claro. Pensa que isso aqui é a cartilha oral da realidade espiritual. Então, se a gente teve alguma preparação espiritual, tá? Se teve, ouviu alguém falar isso. Só para complementar, sobre o fatigar, seja constante também. É, sim. Isso é importante, né? A fadiga faz você parar. Eu lembrei do irmão Dulce, eu estou falando, cara, isso mesmo. Isso aqui é um exemplo positivo dentro da... Cara, todo mundo que trabalha em favor do próximo, esteja na religião, que é uma exceção, ou não, é alguém que efetivamente, pensa num cientista, que se inocula aquilo que ele está buscando comprovar. Pode trazer mal? Pode, mas ele se inocula para ver o teste. Oi do Guruzu. Hã? Oi do Guruzu. É. Mas encontra voluntários. Então quem se dispõe a isso está fazendo bem. Está fazendo bem. O bem não é religião. Não é isso. Essa ideia é péssima. Tanto que Kardec, quando se depara, como é que eu vou definir? Ele escolhe o lema: fora
Da caridade, ninguém chega a lugar algum. A caridade é praticar o bem. Você escolher a quem. Então, você quer avançar? Quer. Caridade. Vamos lá, porque saúde é o tópico que vem pela frente, né? E de novo ele retoma a ideia do inquilino. A posição de uma residência denuncia as condições do morador. Ou um instrumento reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Casa arejada, casa limpa, casa organizada. Nossa, que inquilino! Que gente cuidadosa. Já o contrário. Então, saúde começa por aí. Porque agora ele começa a mostrar o que atrapalha. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento. Quem disse que o arrependimento então não produz estragos? O remorso, a culpa, ele havia dito, produz estragos tremendos. Olha, uma noite mal dormida às vezes é fruto do arrependimento. Eu fiz o que não devia ter feito. E aí não prego os olhos de noite. Por quê? Porque a minha consciência me assola. Ela é o meu guia. Ter consciência é ter a noção da lei divina. Isso que é a consciência. O bruto tem consciência, mas é rudimentar. Agora, a pessoa que informa, isso pesa. De tal forma que ele diz: mas as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento instauram desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a própria instrumentação. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, atrai para mim o desequilíbrio do que eu fiz, as ondas daqueles que eu prejudiquei e dos que se ligam a ele na ideia de não aceitar. E essas vibrações são de encarnados, mas são de desencarnados que nos conhecem. Porque nós não estamos aqui pela primeira vez. Nunca me esqueço da Leia, amiga querida, que hoje já está na realidade espiritual, para quem eu pedi amparo numa situação em favor de uma outra pessoa. E ela, depois que começaram os atendimentos lá, disse assim: misericórdia, Nazil, como é que você está de pé? Eu falei: nem eu sei. Ela falou assim: porque não é possível. O que você prejudicou de gente, cara? Foram até agora 3 sessões em que todos os médiuns trazem desafetos teus. Gente que faria de tudo para te reduzir ao pó. Por favor, não para nada do que você está fazendo, não desiste, faz dobrado. E lembro do Raul, no dia que estava no aeroporto despedindo de mim, junto ao o Walter, o Raul se transforma e eu vejo o Camilo. E o Camilo olha para mim assim: o irmão pensa que foi um missionário doido. Eu falei: sim, mas eu nunca falei isso para ninguém. Eu me imaginei mesmo um padre que foi devorado por jacarés, crocodilos, tamanho pavor que eu tenho de réptil. Pavor. Da lagartixa ao marsupial. Eu não gosto. Aquilo me traz um... Eu falei assim,
O irmão era especialista em jogar os inimigos no fosso. Teve o mesmo destino. Mas os inimigos estão perto. E não acham que você já sofreu o suficiente. Aí voltou. Eu falei, caramba. O Walter, um gozador, pegou minha mão, beijou Milord. E daí para frente, até desencarnar, o Walter só me encontrava, quando me encontrava, mesmo sem mim, beijava Milord, né? Então o Camilo detalhou, você tinha uma grande construção, possivelmente lá uma fortificação, e minha diversão era ver as pessoas que eu não gostava morrerem devoradas pelos crocodilos. Eu tive o mesmo destino, evidentemente, porque quem semeia, mas eu não sabia que tinha tanto inimigo. Aí a Leia, muito querida, falou assim, olha, não para nunca, porque se você vacilar, eles te carregam, tá? Isso prejudicou muita gente, mas muita gente mesmo. Foram 4 reuniões e que aí o Friedman disse, olha, para de trazer, porque não adianta, não vai resolver. Olha que coisa louca, meu Deus do céu, me arrepiei quando eu soube, né? Falei, bom, então, não para. Foi a única coisa que eu... Não para. Eu só espero que não esteja na minha programação alguma parada forçada, né? Porque enquanto tiver... Não paro, eu prometo que não paro. A Romo, né? A Dani, coitada, entrou no jogo sem nem saber que era assim. A gente não conta isso logo de cara, porque não para, vai pra lá, vai pra cá. Não tem final de semana, não tem. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu não posso parar. Eu não posso. É uma questão assim de sobrevivência encarnatória e lógico, né? A volta. Porque agora você volta, e volta sabendo que fez. E não conta o bem ter feito, que o bem é obrigação. Vem a consciência do mal que fez. É bravo. Semelhante descontrole tem graus diferentes. E aí ele mostra pra gente 4 coisas que são dificílimas de controlar. Cólera, desespero, crueldade e intemperança. 4 manifestações espirituais. Elas trazem zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico. E fazem com que as células apresentem uma distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa e abrem caminho para que micróbios patogênicos se instalem nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim, agora vem o fecho, que a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Cólera, desespero, crueldade, intemperança. Tuberculose, câncer, lepra, ulceração. Então a gente quebra a resistência de uma estrutura que é saudável. Aliás, o processo canceroso, diferentemente da tuberculose e da lepra, é um processo de descontrole de produção celular. Quando a gente mostra para a pessoa que o tumor é fruto de um descontrole de célula boa, a pessoa, a lepra ainda vai lá, mas o câncer não. É um descontrole. E onde está a matriz disso? Está no corpo? Não. O corpo é reflexo.
Você, com a sua mente, com os seus débitos, com os seus desequilíbrios, desestrutura a vida física. Você desestrutura. Continua ele. Todos os sintomas mentais depressivos, todos, influenciam as células em estado de mitose. Elas vão cumprir o processo regular dela, estabelecendo fatores de desagregação. Mas isso é ciência. A ciência pega o efeito, ele vem e busca a causa. Olha, tem um tratamento para o câncer. Tem tentativas. Mas pergunta para o estudioso sério: você tem a compreensão do que é o câncer? O sério, não o vendedor de honorários. E ele te responde: não. Então, se você é deprimido, você fica doente também? Oi? Se você tem depressão, você fica doente também? Sim, a depressão, ela te leva a experimentar problemas ligados à própria estruturação orgânica. Porque o que acontece? A depressão é algo ligado, e agora a ciência até que enfim, depois de muita coragem e de resistência aos laboratórios, resolveu assumir que não tem nada a ver com desequilíbrio desta ou daquela secreção produzida no âmbito do cérebro. Não tem serotonina, não tem que dar nada, isso não cura. Remédio para depressão não cura. Placebo cura melhor, porque não produz efeito colateral. Agora a ciência assumiu. Não conseguia fazer antes, por quê? Porque os laboratórios não deixam, imagina o que vendeu. A depressão não tem causa química? Não, a química é um reflexo, mas não identificável, presumível. Quando a gente lê a bula do remédio que trata distúrbios assim, vê que ela é um amontoado de enunciados vazios. Se, pode ser que. Se, pode ser que talvez. Eu detesto ler bula, porque aí você tem vontade de não tomar. Né? A hora que você olha aqui, então, onde está a correção? É no espírito. Se você morrer, a culpa não é nossa. Hã? Se você morrer, a culpa não é nossa. Não. A questão está no espírito. É o espírito quem coordena a vida. Gente, essa é a melhor e mais profunda informação que a gente podia ter. Porque você coordena, você se controla. Então, relaxar, meditar, refletir, orar, são valores que dão ao seu espírito condições de enfrentar os desafios de uma reencarnação que é necessária. Lembra quando o Kardec pergunta, mas Deus não podia ter colocado a gente? Tá bom, ótimo, podia, mas que mérito você teria? Ele recolhe o trem de pouso, fala, não pergunto mais isso. Né? Porque podia ter feito todo mundo perfeito? Ah, podia, você vai dizer que Deus não podia? Agora, qual o mérito? Então, a gente precisa ter ciência disso. Olha que interessante que vem aqui. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de pergunta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Cuidado com o que ingere.
porque a depender de como você ingere, o que você ingere. E aí pensa no dever de solidariedade com aqueles que não ingerem. 30 milhões de brasileiros, presentemente, vivem com fome. 70 milhões excluídos, 30, sofrem de insegurança alimentar. Não sabem se vão comer a próxima refeição. Nós somos um país de 200 e poucos milhões de habitantes. Então, metade do país, metade, vive nessa situação. Igreja bombando. E metade vive assim. É para louvar a Deus ou é para atender o próximo? Você ama a Deus sem amar o próximo? Sabe? Menos dízimo, mais caridade. Mais caridade. R$1 por exemplo, Ajuda. É por isso que o alerta é porque se a gente tem problema do que ingere e traz obesidade e disfunção de perfil disso e daquilo, tem os que não ingerem, morrem de desnutrição. Desnutrição. Um país como o nosso, pessoa morrer de desnutrição, a África, inúmeras nações assim, morrendo de desnutrição. Então é uma coisa, a presença, todo mundo louva a Deus, agradece a Deus, bom, e o sofrimento do outro. Então não dá para o cara na porta da sua casa, você falar, olha, não tenho nada para te dar hoje. Você citou aqui agora a África, o pessoal fala muito assim, os países no continente africano são muito pobres, mas os ditadores que estão lá, quando você pega em Angola, o cara está lá há 30 anos, bilionário, sem querer julgar, mas no desencarne dele, a hora que ele entrar na realidade espiritual, ele vai ter consciência de todo o mal que ele fez. Ainda não. Vai demorar uns 2000 anos para cair a ficha. Mas vai chegar uma hora que cai. Por exemplo, aquele lá de Angola, lá, inclusive estou devendo no Brasil, a hora que ele desencarnar, o caminhar dele, no caso, ele vai se atrair espíritos semelhantes, né? Vai atrair os que têm ódio e os ditadores e os que são colegas iguais. dele. Olha, essa semana eu tive uma informação que eu não conhecia, Celso. O fundo exclusivo, que está à discussão a respeito da tributação, e está a Câmara dos Deputados revoltada porque não é hora de tributar isso, fundo exclusivo. Então, eu não sabia. Ele é composto por investidor que tem 30 milhões de reais para bancar uma estrutura de administração dos seus interesses. E o economista do Valor Econômico, fazendo a exposição, disse: nós temos uma população no Brasil que tem esse dinheiro disponível para aplicar. E eles não querem pagar tributo em cima dos 30 milhões mínimo, que é para ter um fundo exclusivo para a administração dos seus interesses. Mas o que é 30 milhões hoje em dia, não? Você imagina? Dá para o iate. 30 milhões. Então tem uma população com dinheiro assim, aqui. Pergunta quanto doa em favor de uma campanha social. Às vezes diz, não tenho nem o que fazer. Sigamos, porque agora veio o ponto mais bonito, né? Ele não quer falar mais de causa patológica. Ele vem falar do espírito. Nossas emoções doentias, as mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermícios. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos
voltam-se sobre nós depois de convertidos em ondas mentais, que tumultuando o serviço das células nervosas, fazem com que eles, derramando sobre o córtex encefálico, produzam alucinações que podem variar da fobia à loucura manifesta, pelos quais os reflexos daqueles companheiros encarnados e desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Então ainda há uma coisa assim ligada àquilo que, a ideia do reflexo. Lembra quando ele disse, por isso que eu não quis voltar no início, que tinha uma hora que dava para resgatar. Tem todos aqueles gabinetes do cérebro, mas tem um que dirige. Como é o nome dele? A vontade. A vontade. E ele diz que a única coisa que a vontade não consegue fazer é impedir os reflexos. Ela não consegue. Então, ainda que eu trabalhe no meu departamento, eu não consigo evitar que o outro me direcione. E eu não consigo que o outro me direcione encarnado e desencarnado. E nós estamos na realidade espiritual. Ela está aqui, não está lá. Então a gente está refletindo isso. Não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. E com isso, imprime no corpo o fruto do desequilíbrio que ela tem. Quero ter saúde. Cuida do teu pensamento. Cuida das tuas ações no bem. Não pense o mal. Não deseje o mal. Ainda que a pessoa te pareça, à primeira vista, merecer. Porque as situações nos desequilibram. E com elas, o nosso corpo. Na medida que a gente sintoniza com isso, nós vamos ter reflexos no organismo físico. E uma reencarnação que dá para tocar em 100 anos, sem ter dificuldades lá muito grandes, o sujeito vem interrompido aos 30, aos 40, aos 50, porque desequilibrou-se. E isto, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando ela não consegue vencer essa pressão e termina por atentar contra a própria existência. O que vai demandar um novo, imenso ciclo para poder retomar a normalidade. Então, numa situação normal, sem atentar contra a existência, nós temos tudo isso. Quando a gente não consegue reter, vem o suicídio. E o suicídio, então, nos leva a ter que recomeçar um longo processo. Saúde e doença.